Olá, voltamos ao vivo com o TAG Summit 2021, novos ventos à vista, o que muda no portfólio pós-pandemia. Lembra você que as perguntas aos nossos painelistas devem ser feitas diretamente pelo chat da nossa plataforma, fica ali do ladinho direito do player, onde está sendo transmitido o nosso evento. Nós teremos agora o painel Renda Fixa, ela está mais viva do que nunca. Para participar dessa conversa, convido os painelistas: Eduardo Carvalho, sócio fundador e gestor de renda fixa da Pacífico; Marco Mec, gestor responsável pela estratégia macro da Azequest; e Pedro Boainain, Head Portfolio Manager de fundos de crédito e Global Institutional Solutions na Itaú Asset Management. Temos para mediar essa conversa a presença, mais uma vez, da Francisca Brasileiro, da TAG Investimentos. Deixa eu já dar boa tarde, boas-vindas aqui aos nossos convidados. Obrigada por estarem conosco. Francisca, bem-vinda mais uma vez. Passo a palavra para vocês. Obrigada, Vanessa. Olá, boa tarde, Eduardo, Marco, Pedro. Muito obrigada por estarem aqui. Eu preciso confessar que eu amo todos os painéis que eu fiz nesse evento, mas esse eu tenho uma queda especial, porque essa questão de uma renda fixa ativa, de fato, é um ponto em que nós da TAG acreditamos muito e há bastante tempo a gente tem usado como um dos principais drivers de performance dos nossos portfólios. Quando a gente fala lá fora, né, escuta o Howard Marks, ou tem vários fundos aqui, não vou citar os nomes, de renda fixa de juros, a gente está muito acostumado, né? O mandato de juros ativo. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala de retorno, né, eu vou buscar um alfa na renda fixa, a gente está falando muito mais de benchmark do que de alfa, de fato, né? E o nosso histórico de parceria com esses gestores, né, que estão aqui e outros, mas acho que hoje esses são os três principais parceiros nessa estratégia, é de um alfa acima do benchmark de mais de 2,5% ao ano. E todos vocês sabem que eu gosto dessa conta, né? 1% ao ano a mais de retorno significa de 30% a 50% a mais na aposentadoria dos participantes. Então, como a renda fixa ainda é a grande parte do nosso portfólio, especificamente a renda fixa a juros, você imagina o peso que um mandato, né, bem feito, uma gestão realmente procurando alfa, agregar valor pelas estratégias, pelos inputs, pelo know-how e expertise desses gestores, tem na vida de todos nós lá na frente. Então, dito isso, agradeço mais uma vez aqui aos três que estão comigo. Eu vou começar pela pergunta de 1 milhão, que eu acho que vamos já colocar o bode na sala, começando aí perguntando sobre o que a gente está vivendo sobre nesse mundo de inflação e juros, né? Ontem eu falei em inglês, né? Hoje eu vou falar em português, que a gente vive um dos momentos mais desafiadores da vida do investidor de longo prazo no Brasil. A gente nunca viveu, de fato, um cenário de juro real negativo como a gente está vivendo. Nesse momento, né, 12 meses acumulados, né, exposed, ou seja, olhando para o passado da inflação acumulada, a gente tem um juro real de menos 6% ao ano. Uma estratégia do CDI tem que dar CDI mais 6 para chegar na inflação. Para chegar nas nossas metas atuariais de inflação mais 5%, é CDI mais 11. Né? Ou seja, tem muito poucos ativos capazes de fazer isso. Mas, para falar sobre isso, eu queria começar ouvindo, então, esse cenário para inflação e juros no Brasil. Vou começar passando a bola para o Eduardo, tem sido nosso parceiro aí nessas discussões há bastante tempo, para falar um pouquinho dessas perspectivas, do que você está vendo e quais são aí nossos caminhos. Obrigado, Francisca. Boa tarde, né, a você, Francisca, a todos que estão ouvindo aqui esse painel com a gente. Boa tarde também aqui para os meus colegas, Marco e Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado, né? Queria começar agradecendo a TAG e parabenizando a equipe toda da TAG, né? A você, Francisca, mas também a Márcia, ao Dan, ao Marco, todo mundo pelo evento que tá espetacular. Começando, então, aqui sobre cenário, acho que a gente está... na verdade, a gente sempre tem o costume de acreditar que o momento é único, né? Eu acho que a nossa experiência nos mostra que não é tão único assim, né? A gente já viu momentos como esse no passado, talvez não de um juro, que nem você colocou muito bem, Francisco, um juro
real exposed, né, negativo, que foi fruto de uma Selic surpreendentemente baixa que nós tivemos ano passado, mas também em função de eventos surpreendentes e inéditos, como foi a crise do coronavírus. Mas eu acho que olhando para frente, o que a gente vê são situações, um cenário, acho que não tão diferente como outros que a gente já viveu ao longo dos nossos anos de experiência, né? Então, hoje a gente tem uma inflação que está temporariamente na nossa visão mais alta, tá? A gente aqui na Pacífico está projetando um IPCA, a gente talvez esteja entre as projeções mais altas que eu tenho visto, de IPCA, mas de PIB também, né? Então, só para ver o lado positivo, a gente está projetando 7,6% de IPCA para esse ano, e a gente projeta quase 6% de crescimento para esse ano também. Então, de certa forma, ambos os fatores, né, tanto esse crescimento muito forte como esse IPCA mais alto, primeiro, eles têm algumas origens em comum. Uma delas eu estaria a própria política monetária, esse próprio juro real negativo que você falou, Francisca, ou seja, uma Selic de 2, que foi atingida no ano passado. Ela gera efeito na economia, tá? Pelos nossos modelos aqui, o efeito demora mais ou menos uns 9 meses. Então, esse crescimento mais forte que a gente vive nesse começo de ano, na minha visão, é fruto, em parte, também dessa Selic mais baixa, assim como, de alguma forma, inflação também, por alguns canais. Poderia mencionar um deles, o câmbio, né, que ano passado e no começo desse ano, até pouco tempo atrás, estava bastante depreciado. Quando a gente olha para essa inflação, talvez uma boa notícia é que ela nos parece, em boa parte, temporária, tá? Quando a gente abre um pouco esse índice e vê o que está nos levando para uma variação tão acima da meta, a gente vê que, de fato, são fatores temporários, né? Então, gasolina tem mais ou menos que sobe 30%, tem 1,5 ponto de impacto. A parte de alimentos in natura, que agora sofre um choque mais recente em função das temperaturas, do frio, geadas, tudo mais que a gente está vivendo aqui na pele, no nosso dia a dia, tem um impacto de 1 ponto também no IPCA e de desvio em relação à meta. Energia elétrica tem um impacto de 0,5 ponto. O etanol subiu também 0,30. E esses são função de choques, né, como o frio, como a seca, como a alta de commodities, né, que subiram 60%, 70%, se você pegar por um índice como o ICBR nos últimos 12 meses, e que tendem a não se repetir até em função do ciclo de política monetária que o Banco Central está realizando, né? A Selic, como todos viram, subiu 1 ponto para 5,25 na reunião que terminou ontem. A gente aqui projeta que a Selic deve terminar esse ciclo em 7,5%. Isso contribui para que parte dessa inflação não se repita no ano que vem, tá? Então, é uma inflação que é temporária, mas que para nós gestores permite também, eu acho que é um dos temas que a gente pode abordar aqui nesse painel, um carrego maior quando a gente olha para frente, tá? Quando a gente olha para a curva de juros reais, por exemplo, a gente tem vencimentos médios, longos, que pagam a variação do IPCA mais 4,5% de juro real. Essa é uma taxa bastante alta, é uma taxa que, quando você olha no mundo, você não tem lugar nenhum, né? Então, se a gente comparar com o exterior, quem está com dinheiro em dólar tem uma rentabilidade longa negativa, tá? Dólar -1, -2. Aqui no Brasil, a gente tem esse carrego bastante alto, acho que é um tema que a gente pode explorar. Então, também para concluir essa primeira pergunta e passar a palavra para os meus colegas, eu diria isso, que é uma situação que a gente já viveu no passado, de alta de inflação, que é batida por política monetária e que, portanto, abre a oportunidade para frente. Perfeito. Vou passar a palavra por Marco, então, para complementar nesse mesmo sentido. Bom, boa tarde a todos, aí, o Eduardo, o Pedro, Francisca, obrigado aí a TAG pela oportunidade de falar. Eu concordo bastante com o que o Eduardo falou. A gente tem alguns números um pouco diferentes. A nossa taxa de Selic terminal também é 7,5%. A gente, assim como o Banco Central, acha que a gente tem que ter uma política restritiva, política monetária restritiva. Isso acho que foi dito ontem no comentário do Banco Central, desculpa, a ata lá do Banco Central divulga. A gente tem um juros real de equilíbrio neutro de 3 para 3,5, então 6,5 seria um juros real. Se a gente vai para 7, 7,5, a gente acha que a gente pode ter aí um juros real um pouco mais restritivo, então 7,5 que a gente tem, como foi dito no comunicado, a gente tem que ter uma política um pouco mais restritiva, e a gente tem 6,9 de inflação. A gente concorda com que
Eduardo falou, muito dessa inflação vem por conta de energia e alimentação. Esse é um fenômeno mundial que a gente viu tanto alta de petróleo, alta de commodities, e isso, assim como o Fed tem dito, o Banco Central tem repetido, tende a ser temporário, mas essa visão, ela em algum momento pode mudar. O Banco Central ontem ele foi já um pouco mais, no comunicado de novo, ele já viu alguns sinais de persistência, manter a tempestividade para ele é importante. Eu acredito que o Banco Central ele começou o ciclo de juros de uma maneira inesperada. A maioria do mercado esperava que ele fosse dar 50, ele começou com 75, subiu para 100 depois, mas ainda assim a gente está meio que um pouco correndo atrás da inflação. A gente viu a curva de juros no mercado se comportar de uma maneira diferente do que deveria, se ele fosse realmente, se tivesse sido entendido como rock em algum momento. Eu dou exemplo no primeiro alta de juros que ele deu de 75, a gente viu a curva fletando no primeiro momento, mas logo durante o dia ela já estipou, e muito veio por conta do Banco Central tentar dizer que a gente não precisaria chegar no juros neutro. E ontem aconteceu a mesma coisa, ele foi mais rock, o mercado leu ele como mais rock, mas não foi suficiente para que a curva fletasse como deveria. Então, eu acho que, apesar de ele ter sido bem agressivo nas altas de juros, eu acho que teria que ter sido mais. Eu acho que a gente teria um controle maior da inflação nesse momento. Então, a gente acha que o Banco Central está fazendo o trabalho dele, a gente acha que a gente não faria diferente, ele está fazendo de uma maneira bem feita. A gente acha que tem essa temporalidade de inflação, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não se transforme, parte dessa inflação se transforme em permanente. A gente também, eu queria comentar a respeito do câmbio, o Eduardo falou, eu acho que é importante, a gente viu toda essa alta do câmbio enquanto os juros reais estavam bem negativos, né? O câmbio subiu bastante, eu acredito que 70% do motivo que o câmbio depreciou vem do juros real negativo que a gente viu durante aí anos. E o pass-through foi muito baixo. Agora, com a reabertura e com todo o auxílio emergencial que está sendo feito, que está trazendo crescimento, isso está trazendo também um pouco de repasse nesses preços. Então, o câmbio nesses níveis, ele acaba prejudicando também o controle da inflação. E isso também seria combatido com uma política monetária um pouco mais agressiva. De novo, não estou criticando o Banco Central, porque ele fez o que ele tinha que fazer naquele momento, mas eu acho que o que ele tem feito não está sendo suficiente no momento para conter isso. A gente acha que ele vai continuar com o ciclo de 100, chegar talvez um pouco acima de 7,5, uma política um pouco mais restritiva. O ano que vem, a gente acredita que a gente pode ter um pouco mais de inflação de serviços, para os comercializáveis vai cair um pouco, então a gente vai ter uma inflação um pouco mais controlada, mais perto da meta, com juros um pouco mais restritivos. Então, essa é a visão que a gente tem para a inflação e taxa final de Selic. Perfeito. O desafio é grande, mas as perspectivas não tanto. Pedro, você concorda? Como que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que perspectivas de inflação e, consequentemente, juros, na visão de vocês. Olá, Francisca. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Antes de falar um pouco sobre o cenário aqui, queria até me apresentar e dizer que se esse tema é um xodó da Francisca, para mim ele é duplamente. Primeiro porque eu sou gestor de crédito privado aqui, de renda fixa, e acho que o momento é super especial para estar discutindo o assunto, com o momento do ciclo de juros. E segundo porque eu passei os últimos 14 anos da minha carreira de gestão fazendo gestão para fundo de pensão, inclusive do outro lado da mesa, por alguns momentos, sendo diretor de fundo de pensão da Fundação Itaú Unibanco, sendo conselheiro de fundação. Então, vivenciei na pele, como os meus colegas que estão aqui, vários dos quais eu conheço, os desafios de se tocar um fundo de pensão com taxa de juro real muito baixa, como a gente viu nos últimos tempos, né? Acho que meus colegas aqui já falaram bastante sobre o cenário. Aqui na Itaú Asset, a gente compartilha um pouco da visão aqui do cenário de inflação e de Selic que o Eduardo comentou. A gente não é tão puxado quanto ele, mas está quase lá. A gente está vendo uma Selic de 7,25 esse ano e no ano que vem também, uma inflação de mais de 7% esse ano e de 4,1% no ano que vem. Então,
são números puxados quando você pensa no cenário de meta, mas daí para o que eu acho que interessa bastante aqui para os fundos de pensão, é que de uma forma ou de outra o mercado já antecipou isso, e hoje você encontra nas taxas de juros reais negociadas no mercado, nas NTNBs, por exemplo, taxas de juros reais para prazos relativamente curtos, com prêmios que já são bastante decentes, assim, quando se pensa em renda, quando se pensa em aposentadoria. Não são mais aquelas taxas de 2% que a gente via até pouco tempo atrás. Hoje, por exemplo, um papel de 5 anos já estava pagando IPCA mais 4,30. E daí, quando você pensa nesse contexto de renda fixa mais ativa, mais diversificada, que a gente vai discutir aqui mais adiante, soma-se a esse 4,30, por exemplo, o alfa que você pode colocar aqui, o spread de crédito de uma carteira bem selecionada, a renda fixa já passa a ser algo bastante interessante para compor portfólio para fins de aposentadoria. Então, o cenário que eu vejo aqui está bem em linha com o que os colegas comentaram. A gente tem desafios fiscais relevantes aqui que continuam mantendo uma incerteza bastante grande no cenário, uma volatilidade grande nas taxas de juros, mas principalmente para os planos de benefício definido, é justo dizer que hoje o desafio de se cumprir as metas atuariais ele fica um pouco menos desafiador do que era há poucos meses atrás, antes da pandemia, quando a gente tinha taxas de juros de fato lá embaixo e condições estruturais para que elas permanecessem lá. Hoje, infelizmente, eu acho que a gente vai discutir mais adiante, as condições estruturais são menos favoráveis. A gente não deve voltar a ver juros reais tão baixos quanto a gente viu por bastante tempo. Acho que isso vai dar oportunidade para os portfólios serem trabalhados com mais cuidado, com uma assunção de risco mais equilibrada entre as diferentes classes de ativos para o portfólio. Perfeito. Eu vou juntar agora, então, tudo que a gente conversou em 2 perguntas, né? Primeiro, ouvir de vocês um pouco o que vocês fizeram, né? Voltando um pouquinho, acho que aí, desde o começo do ano passado, que, independente de pandemia, foi quando a gente começou a ter, de fato, uma volatilidade muito grande, né? Acho que a gente terminou um grande ciclo de queda de taxa de juros, onde as carteiras de renda fixa se beneficiaram, na verdade, do prêmio de fechamento das taxas, ou seja, né, o benchmark foi muito bem, o IMAB foi muito bem, mas desde o ano passado tem sido um desafio, né, superar e gerir as carteiras de renda fixa. Então, eu queria juntar, né, primeiro falarem um pouquinho o que vocês fizeram desde então, né, como é que foi navegar esse mercado de juros aí desde o começo do ano passado, e daqui para frente, né, se com essas taxas que a gente tem hoje, considerando o carrego, todo mundo comentou aqui que, afinal, tem um ativo, né, que são justamente os títulos indexados à inflação, mas com taxas aí que para os fundos de pensão ainda é um desafio, né, 4,5, não é muito longa, né, a gente está oscilando aí nessa taxa, mas ainda assim é um desafio. Mas queria começar aqui com o Marco, então, para falar um pouquinho essa visão, né, dessa gestão desde o ano passado para cá e daqui para frente se essas taxas estão em níveis atraentes. Sim, bom, o ano passado foi um ano muito desafiador em qualquer instituição que vocês tivessem. Aqui na ZQuest, quando veio a crise em fevereiro e março, a gente identificou que essa crise era uma crise que traria um colapso de crescimento, que o crescimento econômico ia cair bastante e, com isso, os juros deveriam cair mais do que estavam naquele momento. E, assim, a gente sempre foi, a ZQuest sempre foi uma casa que utilizou muito de derivativos, de opções para montar suas posições. Como a gente acreditava naquilo e a gente tinha receio da volatilidade que o mercado dava, que era uma volatilidade fora do comum, a gente acabou utilizando de instrumentos de opções de juros para fazer as posições acreditando em quedas mais acentuadas das taxas de juros. E acabou sendo muito bem sucedida a estratégia, a gente acabou gerando alfa no passado por conta dessas opções. A gente vem trabalhando assim, via opções o ano passado inteiro, as posições que a gente tem montado todas foram dessa maneira. E a gente começa a achar agora, já entrando em 2021, nesse primeiro semestre, a gente já começa a achar que
nível da curva de juros, principalmente na parte longa, não só no pré, mas na parte de inflação, também de bônus ligados à inflação, começa a ficar atrativo, como sempre foi no Brasil. A gente está, eu e meus companheiros aqui de debate, a gente está há bastante tempo no mercado para saber que a gente já viu taxas de juros bem estipadas como estão hoje, e com um cenário que é bem desafiador à frente, mas essa questão de ser desafiador é desafiador, porém isso está precificado nessa parte longa da curva. Então, a gente já começa a achar que o flattening da curva faz sentido de se fazer, ainda mais com o Banco Central realmente atuando de uma maneira intempestiva, né? Então a gente acha que o flattening faz sentido, e a gente acha que, eu concordo com o que foi dito, as Bs longas, mesmo as mais longonas, elas, além de ter um carrego de um cupom já um pouco mais gordo, né? Você tem o carrego da inflação corrente, que faz com que o carrego desse papel fique bom. E pelo que você mesmo falou, Francisca, que não é ainda o nível das metas das fundações, é um pouco abaixo, mas é próximo de algumas já. Isso faz com que esse papel tenha sustentação no mercado. Então, eu acho que o preço do papel, ele talvez varie até menos do que um DI longo, e a gente vê isso acontecendo todo dia no mercado. Então, você tem um carrego bom por causa do cupom, um carrego bom por conta da inflação corrente, que é alta, tem uma sustentação de preço nesses papéis. Agora, isso não quer dizer que você vai ter ganho de capital. Ou talvez o ganho de capital venha mais para frente, quando a situação fiscal estiver mais clara e a gente tiver menos ruído político, eu acho que aí pode até ter ganho de capital. Mas em termos de carry, eu acho que faz todo sentido, sim, alongar e ter um pouco de flattening de pré. Alongar em B, né? Perfeito. Pedro, você quer complementar? Vamos inverter a ordem aqui. Vamos lá, Francisca, sem dúvida. Essa pergunta é super interessante aqui pelo que a gente viveu no passado recente, aqui nos últimos 3 anos, né? Eu vejo 3 fases bem distintas e que colocaram os fundos de pensão aqui diante de desafios tremendos, né? A primeira fase aqui, pré-pandemia, que foi justamente aquele momento onde a gente ficou órfão das taxas de juros altas, que resolvia, em grande parte, aqui a poupança que a gente tinha que fazer em investimentos, e daí a forma como a gente lidou nesse primeiro momento foi buscando outros prêmios de risco, fazendo o trabalho que a gestão profissional deveria fazer num lugar normal, como é feito lá fora, né? E daí a gente buscou fazer isso dentro desse contexto de fundo de pensão, sempre olhando para o passivo, sempre olhando para as obrigações dos fundos de pensão. O que isso significa? É buscar, por exemplo, prêmio de risco em crédito para agregar sobre a NTNB, sobre uma inflação mais, e não mudar o portfólio aqui para um portfólio de crédito em CDI+, onde você tem um passivo em PCA. É buscar aqui portfólios de créditos mais diversificados e com prazos mais coerentes e com fluxos mais coerentes com esse universo de fundo de pensão, para isso encaixar aqui. Quando isso não era suficiente, por bastante tempo não foi, dá para ser muito criativo. Então, por exemplo, em renda variável, hoje você tem empresas que têm fluxos de caixa recorrentes, indexados à inflação, que tem cara de renda fixa, o que a gente chama de bond-like. Então, deu para começar a correr mais risco, mas correr risco de maneira organizada e coerente com os passivos, diferentemente de muita gente que foi fazer isso de maneira desorganizada, só falar, não vejo mais o meu rendimento do jeito que ele estava, vou agora migrar tudo para renda variável, vou migrar para private equity, sem nenhum estudo. Então, teve essa primeira etapa muito interessante, quebrar esse paradigma de que renda fixa só servia para ficar pós-fixado ou só servia para ficar na NTNB e olhar para a renda fixa de outras formas, né? Porque a renda fixa pode vir, por exemplo, de um imóvel. Se você tem um contrato bem amarrado, a renda vai ser fixa por muito tempo com aquele contrato bem amarrado. Pode vir de diversas formas e não só nos títulos pós-fixados. Depois teve o segundo momento da pandemia e a forma que a gente reagiu aqui foi principalmente de 2 maneiras. Primeiro, um momento de muita paciência, muito estudo e muito aprendizado. Aqui o gestor, eu acho que tem que ser humilde de assumir que a gente se deparou com uma situação que nunca antes havia sido pensada
E a gente teve que ali se virar nos 30 e aprender sobre medicina, aprender sobre coisas que a gente nunca tinha visto. E isso aqui demanda uma disciplina muito grande de um gestor que é de estudo, e só tomar posicionamentos mais estruturais quando você tem uma convicção grande das coisas. Então, teve esse momento muito importante. E a segunda coisa, a gente se aproveitou bastante, seja sob a ótica de fundo de pensão, que tem um horizonte mais longo prazo, seja sobre a ótica de uma casa de gestão que é grande e consegue gerenciar bem seus passivos e seus riscos, a gente se aproveitou das oportunidades. Nesses momentos de estresse, tem muita gente apertada que tomou risco que não deveria ter tomado e que sai vendendo ativo bom a qualquer preço. E ali foi o momento de ir às compras e de fazer bons negócios, que no período seguinte tem virado os bons resultados, é o que a gente tem capturado nos últimos meses. E daí a gente chega no momento atual. O momento atual, para mim, é muito interessante, principalmente para crédito. Assim, para mim está muito claro que crédito privado hoje é muito diferente do que a gente tinha no passado. No passado, bastava você render próximo do CDI e estava bom. E daí, para fazer gestão desse jeito, você faz uma gestão de crédito onde você foca em não tomar susto, você foca em não ter crédito ruim, porque se você entregar ali perto do CDI, está bom. Hoje é muito diferente, hoje tem que gerar alfa para ser suficiente para competir com outras alternativas interessantes e para entregar retornos interessantes. Então, esse eu acho que é o momento das equipes bem estruturadas, de ter muita análise própria e de qualidade, de buscar uma gestão muito ativa para gerar alfa, na linha do que você disse no seu comentário inicial. Então, hoje a gente tem visto muita oportunidade no mercado de crédito, tem procurado aproveitar isso, tem procurado estar bem preparado para aproveitar isso da melhor maneira possível. Mas eu vou te cutucar aqui, Pedro, porque acho que para nós, gestores, com esse lado do dinheiro, né, assim, se a NTNB está num patamar razoável, eu sei que essa resposta não é simples, né, ou se a perspectiva é que ela suba ainda mais no curto prazo, é muito importante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, que na sua visão, esse carrego, esse nível atual no momento está justo para o que a gente está vivendo. Claro. Sendo bem direto, primeiramente, eu acho que não está justo, tá? Eu acho que a NTNB ficou atrasada aqui. Hoje eu vejo riscos assimétricos de downside aqui, no sentido de fechamento de taxa, de queda de taxa de NTNB, quando eu olho para a curva pré-fixada e tudo que já andou, quando eu olho para os riscos fiscais que estão aí, quando eu olho para o juro estrutural da economia, eu acho que essas Bs longas estão próximas do justo e com risco de não estar incorporando alguns riscos importantes. Então, na minha gestão, aqui eu não estou com pressa nenhuma de comprar NTNB. Eu prefiro aqui correr o risco de perder uns 10, 20 bips de taxa, caso ela feche e o cenário se desenrole de uma maneira mais positiva do que a gente está imaginando, do que já entrar correndo no papel para tomar uma abertura de taxa muito relevante. Acho que não tem motivo aqui para correr para título público. E daí eu complemento a resposta dizendo o seguinte, assim, será que a coisa mais inteligente a se fazer nesse momento é emprestar dinheiro para o governo? Ou será que nesse momento, onde boas empresas pagam prêmios de crédito bastante interessantes, não é melhor emprestar para essas boas empresas e ainda capturar esses prêmios? E daí, sim, a composição dessas coisas já pode levar aí o desentorno de 5,5%, 6%, sobre a inflação, que daí fazem muito mais sentido aqui para um fundo de pensão, para um pensionista. Perfeito, Eduardo. Estou curiosa para ouvir suas colocações aí. Então, primeiro, contar um pouquinho como foi gerir esse portfólio, né, desde que a gente acompanha aí do ano passado, e aí as suas perspectivas para frente. Vamos lá, Francisca, obrigado. Acho que, primeiro, só dar um pequeno passo atrás, explicando como é que a gente faz aqui na Pacífica essa estratégia, que é uma estratégia de gestão ativa de renda fixa, ou seja, o objetivo é gerar alfa no universo de renda fixa e nos mandatos que a gente desenvolveu junto com vocês da TAG, aí talvez um pouquinho diferente do que o Pedro estava explicando, a gente aqui foca em renda fixa soberana, pública, tá? A gente não tem crédito privado nos nossos mandatos exclusivos, né, nas nossas estratégias de gestão ativa. Então, o que a gente tenta realmente é gerar alfa dentro do universo de dívida do governo, né, sem correr nenhum outro risco além desse. Tá? E é o que a gente faz nos últimos
eu, pessoalmente, nos últimos 22 anos, tá? 22 anos que eu faço gestão ativa de renda fixa, e a gente montou a estratégia, né? Eu acho que é importante explicar isso para contar um pouquinho o que a gente fez desde o começo da crise, montando uma estratégia que é uma estratégia focada em processo, e é um processo que tem que se divide em dois, né? Que tem duas etapas. É uma gestão estrutural, que eu chamo. Então, essa gestão estrutural, ela começa numa análise macro, tá? Acho que aqui na Pacífico, acho que sempre foi um dos nossos objetivos, né? Em ser uma casa de gestão 100% independente, a conseguir focar 100% na geração de alfa para o cliente. Então, isso parte de uma análise macroeconômica robusta, né? Com uma base quantitativa forte. Esse é o primeiro passo, tá? Tentar projetar, tentar olhar para frente, tentar modelar o que está acontecendo com a economia, o que vai acontecer principalmente. Tá? Em função disso, tem um comitê de investimento que eu toco aqui, a gente tem que ter uma palavra final, né? Que eu chamo que é essa gestão estrutural, sobre esse grande mundo do juro real, das NTNBs, né? Ou seja, um pouco na linha do que o Pedro estava colocando agora. Será que é uma hora boa para se aumentar a exposure à NTNB? A qual NTNB, né? Mais curta, mais longa? Qual é a nossa visão sobre duration? Qual o momento da economia que a gente está? Em função disso, tomar uma decisão em relação a esse ativo. E tem uma segunda etapa do nosso processo de gestão, né? Que visa também, que eu acho que é fundamental na geração de alfa, que é a gestão tática, né? Nós somos uma casa macro, então toda a gestão tática de renda fixa que a gente faz em portfólios macro, a gente importa para os mandatos de renda fixa ativa também. Então, uma gestão mais tática, uma gestão que usa muito derivativo, procurando momentos de mercado, antecipação de resultados econômicos, viradas de ciclo e, principalmente, que eu acho que é importante, até porque acho que a gente tem que falar daqui a pouco de riscos, né? Porque se as taxas estão altas é porque há riscos, procurar proteções também. Tá? A gente, quando vai para o mundo de derivativos, a gente pode proteger o portfólio, pode fazer posições um pouco mais sofisticadas que acho que complementam bem a geração de alfa. E eu acho que a gente foi bem ativo desde que a crise começou nesses dois tipos de gestão. Né? Quando veio a crise do coronavírus, como o Pedro falou, todos nós tivemos que virar sanitaristas, né? Estudar muito, uma novidade. A gente aqui na Pacífico, a gente contratou, inclusive, alguns profissionais para nos auxiliarem a entender tudo que estava acontecendo, profissionais que trabalham com a gente até hoje, né? Para entender a linhagem delta, que hoje tanto se fala, né? Quais são os desdobramentos. A gente, acho que logo entendeu que a crise, no Brasil, principalmente, era muito recessiva, tá? As projeções de crescimento foram logo muito revistas para baixo, então a gente teria uma recessão forte, chegou-se a imaginar que o PIB pudesse cair 8% no ano passado, algumas casas falavam de 10%, isso, portanto, seria deflacionista também, projeções de inflação que rapidamente foram para 2%, até abaixo de 2%, portanto, abaixo do piso da meta de inflação do ano passado, que levava a um diagnóstico. O Banco Central vai ter que prover estímulo. O Banco Central vai ter que reagir estimulando a economia, e estimular nada mais né, traduzindo isso para o mundo de títulos públicos, reduzir a taxa de juro real. Tá? Então, naquele momento, a gente aumentou as alocações nesses dois componentes da gestão, tanto na gestão estrutural, então aumentando a alocação em NTNB, quanto na gestão tática, complementando isso com posições de DI, de derivativos de prazo mais curto, acreditando que o Banco Central reduziria a taxa de juros. No segundo momento, como todos sabem, a taxa Selic chegou a 2%, que foi o piso ali para a gente, e o Banco Central deu diversos sinais disso, de que ele não iria além. Tá? Então, ali foi um segundo momento no qual nós reduzimos bastante o portfólio nesses dois componentes, tá? Tanto no componente estrutural como no componente tático, ficando realmente mais leve, porque, na nossa visão, em algum momento, tá? Ali no começo era difícil de saber quando que aconteceria, a gente teve que observar de perto, e acho que a partir do final do ano já ficou mais claro, né? A primeira etapa foi o Banco Central retirar o chamado forward guidance, ou seja, aquela promessa de que os juros não mexeriam. A partir daquele momento, né, começaria um ciclo de recomposição de juro real, né, oposto ao anterior, né, quando o estímulo tinha que ser dado. Agora estava na hora de retirar o estímulo, né, tirar a bebida da festa, e era o momento de continuar, né, nessa segunda fase com exposures, com alocações pequenas, reduzidas, para não sofrer nesse ciclo de alta. E, recentemente, acho que a gente entrou numa terceira fase, onde o mercado, como todos sabem, se antecipa, está sempre olhando para frente. Eu concordo
um pouco com o que o Marco falou, de que algumas taxas na parte média da curva de juro real já apresentam um juro real importante, né? Um juro real de 4,5, além da inflação. Como eu falei, é algo inédito no mundo. Eu acho que é um juro real até pelos nossos modelos aqui, além do neutro, né? Restritivo, no campo restritivo, e que, portanto, representam, acho que, um carrego bem importante e bem atrativo. Então, a gente entrou nessa terceira fase, aumentando as exposições, buscando não só esse carrego maior, mas também o carrego da inflação. Tá? Como eu falei no começo, a gente está projetando uma inflação bem mais alta esse ano, 7,6%, mais alta nesses meses aqui que a gente está vivendo, né, em função desses choques, o choque da energia elétrica, o choque do preço de alimentos, e você tendo uma alocação em B, você consegue capturar esse carrego da inflação também. Então, a gente aumentou a exposição para capturar carrego, né, com uma duration que a gente optou por não ser curta, tá, justamente para não sofrer o ciclo de elevação da taxa Selic. E na parte tática, na parte na qual a gente é mais rápido, na qual a gente usa mais derivativos, a gente, inclusive, ao longo desse processo, montou algumas proteções, justamente quando a gente achava que o Banco Central poderia elevar a taxa. De uma forma geral, eu acho, como eu falei, que juros reais aí na casa de 4, 4,5 é uma taxa importante. Não tem nenhum lugar do mundo, né? Lá fora elas são negativas. Quando a gente olha para outros países emergentes, o Brasil é um dos poucos, a gente aqui na Pacífica acompanha, tem um acompanhamento detalhado de outros emergentes envolvidos também. Primeiro, poucos países têm, eu acho que isso é a graça da gestão ativa de renda fixa, né? A quantidade de instrumentos à nossa disposição. Poucas economias emergentes têm uma taxa de juros, tanto nominal quanto real, tão desenvolvida e com liquidez razoável. E juros reais nessa faixa que a gente está falando aqui de 4, 4,5, também praticamente nenhum emergente tem. E como eu falei agora há pouco, eu acho que essa taxa, pelos nossos modelos, é restritiva. Tá? Há hoje, eu acho que entre os analistas, um certo consenso, de certa forma foi trazido pelo Banco Central também, de que a taxa neutra estaria em torno de 3% real. Para a gente, 3% real já é um pouco no campo restritivo. Tá? E isso não só pelo que a nossa pesquisa quantitativa aqui mostra, né, os modelos. Acho que se eu tivesse que contar um episódio, eu lembraria do ano de 2018. Tá? 2018 foi o último ano eleitoral aqui no Brasil, foi um ano cheio de incerteza, tá? A gente esquece, mas se a gente lembrar, 2018 teve greve dos caminhoneiros, foi um choque forte na economia brasileira. Foi um ano eleitoral coberto de incerteza, né? Em setembro, as pesquisas mostravam que o candidato do PT venceria. O próprio presidente Bolsonaro, que acabou eleito, era cercado de incertezas, né? Ninguém sabia se ele, de fato, adotaria um programa liberal, se o ministro Paulo Guedes se manteria do lado dele por mais tempo, ou se eles brigariam rápido. Então, foi um ano de muita incerteza, ainda assim, uma Selic de 6,5% na época, uma meta de inflação mais alta que a atual, em torno de 4,5%. Então, um juro real vivido ali menor do que aquele para o qual a gente vai agora, um juro real ali vivido na casa de 2%. Acho que foi suficiente para ancorar a economia num ano de muita incerteza. E logo em seguida, quando essas incertezas se dissiparam, essa taxa pode até ser reduzida. Mas eu só queria concluir lembrando, na verdade, que, claro, que se o retorno é bom, né, se o carrego parece razoável, é porque tem risco. Tá? Eu acho que a gente tem que falar de risco aí. A parte fiscal, acho que, por um lado, melhorou muito, principalmente quando a gente olha para o endividamento público. Pelo outro lado, acho que tem bastante risco, principalmente quando pensa no processo eleitoral do ano que vem. Mas acho que eu vou concluir por aqui, Francisca. De repente, a gente queira abordar esses riscos mais para frente, alguma outra pergunta. Na verdade, eu estava aqui pensando que a gente tem pouco tempo, tinha várias perguntas para fazer, mas a gente tem que fazer uma tarde ou um dia para discutir a renda fixa nesse cenário de juros. Mas acho que tem um ponto, que é o que você acabou de mencionar, que a gente não pode deixar de falar. Vou pedir, porque eu sei que o assunto é espinhoso, mas para a gente tentar falar de uma forma aqui efetiva, mas são duas perguntas. Então, eu estou pedindo para vocês serem objetivos, mas são duas perguntas que eu acho que são muito importantes e estão interligadas. Né? Primeiro, é o fiscal brasileiro, exatamente isso. Né? A gente não tem... o carrego está alto porque o prêmio de risco país ainda é alto. Né? Ou seja, a gente tem um risco de um endividamento, não vou começar a falar sobre isso, mas já foi pior a foto.
Tá, melhora um pouco, mas os riscos fiscais ainda são muito grandes. A nossa curva de relação dívida-PIB no nosso cenário, ela nunca converge, né? Ela só cresce. Então, na nossa visão, esse ainda é o nosso grande calcanhar de Aquiles, e isso traz uma discussão de juros de longo prazo, né? Se a gente 7,5 ainda é baixo para os nossos padrões, né? Mas eu queria que você juntasse as duas coisas. Vou começar falando com o Pedro, que também pincelou isso, falar rapidinho aí, né, na visão de vocês em relação ao fiscal. Você comentou, né, de dar dinheiro para o governo, acho que era isso que estava implícito. E aí, na visão de vocês, se esse juro estaciona aí nesse aumento ou se a perspectiva mais para frente ainda é de alta. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente deu muito azar, assim, como país, né? Se você fosse pegar tudo que estava acontecendo até a pré-pandemia, a gente tinha aprovado uma reforma da Previdência, a gente tinha boas chances de algumas reformas estruturais andarem, e tudo isso levaria para um processo de convergência da dívida que seria saudável para os juros no longo prazo, e a gente poderia, de fato, estar aqui discutindo agora uma situação futura para a taxa de juros na economia, que é uma situação de taxa de juros mais baixa, que é saudável em diversos aspectos. Hoje a gente está um pouco celebrando aqui que a taxa de juros está mais alta, que ajuda o nosso serviço de alguma maneira, mas é ruim para o país. Bem, Demazar, tivemos que lidar com isso. A discussão hoje está muito polarizada, mas de uma forma ou de outra o governo lidou com isso. Isso teve um custo. O custo está aí para ser pago, esse custo é mais ou menos uma reforma da Previdência. Então, eu gosto de olhar que a gente voltou no tempo, uns 2 anos, para a situação fiscal que a gente tinha antes da reforma da Previdência, e o que isso implica é que esse debate de outras fontes de economia fiscal, ele vai ter que continuar daqui em diante. E daí, o quanto o juro vai responder a isso vai depender da nossa efetividade nesse debate. Então, se por conta de eleições no ano que vem, a gente intensificar as despesas numa pegada mais populista, obviamente isso aqui vai ter reflexos nos juros e vai levar mais tempo para reverter e para a gente ter um ciclo de afrouxamento monetário lá para frente. Se as instituições funcionarem bem, como, na minha opinião, tem funcionado, eu acho que a gente consegue chegar no meio do caminho onde o governo toma atitudes que envolvem despesas que são importantes, porque o social é importante, manter a economia funcionando é importante, mas faz isso de uma forma que a curva da dívida bruta não divirja. E hoje eu acho que a gente tem essa possibilidade. Não dá para ter resposta aqui, tem que acompanhar de perto. Por isso que eu disse na minha fala anterior que hoje eu vejo mais risco de downside nas NTNBs do que de upside. Eu acho que tem muito risco aqui no radar que, se concretizar, a gente pode ver taxas mais altas. E não vejo tanta coisa positiva para acontecer no curto prazo para essas taxas diminuírem rapidamente. Acho que as taxas são boas para carregamento, acho que dá para fazer as coisas com calma, com cuidado, montar portfólios estruturados. E passar a bola aqui para dar tempo para os colegas. Perfeito, Eduardo. Vamos deixar o Marco por último nessa. Vamos lá. Eu também concordo que há risco. Eu vejo talvez o risco mais na eleição do que na situação fiscal atual, né? Qual o resumo após, né? Eu concordo com o Pedro que, enfim, houve um grande azar aí, na verdade foi um azar global com essa pandemia, não só pelas mortes que aconteceram, mas também pela situação fiscal na qual os países se encontram hoje, né? O Brasil entrou na pandemia, então, se olhar para o final de 2019, com uma dívida PIB, que é o grande indicador fiscal, né? O que a gente realmente olha, onde tudo bate ali, tá? Então, acho que é o resumo, melhor resumo da situação fiscal, com a dívida PIB que começava a mostrar sinais de estabilização, né, após todo aquele grande aumento de gastos públicos no final dos governos PT, né, entra o governo Temer, começa a enxugar, tanto no orçamento, né, público com teto de gastos, como no que a gente chama de parafiscal, que é aquele que está fora do orçamento, né, empresas estatais, BNDES, etc., isso, depois de muito tempo, surge efeito nas contas públicas. A gente vê uma dívida PIB que estava começando a se estabilizar, ali num patamar de 76% do PIB, mais ou menos, como vem essa grande tragédia que foi a pandemia, e o Brasil gastou, assim como todos os países. Ao longo do caminho, imaginava-se que a nossa dívida poderia subir para 90%, 95%, talvez até 100% do PIB, chegou-se a se prever ao longo do ano passado, as projeções mais pessimistas.
Fato é que a gente projeta aqui na Pacífico que a gente vai terminar esse ano com uma dívida PIB de apenas 80,5%, ou seja, muito melhor do que se imaginava ao longo desse caminho, fazendo, na verdade, com que o Brasil seja um dos países que sai da pandemia, se é que a gente está saindo da pandemia, né? Tomara que sim, com menor aumento dessa dívida, né? O Brasil vai ter aumentado a sua dívida em mais ou menos 5 pontos do PIB, que é menos do que outras economias emergentes aumentaram, né? O México, que é um país que foi fiscalista ao longo da crise, aumentou em 8 pontos a sua dívida, e sem falar nos países envolvidos, né? A França aumentou 18 pontos, quando você olha para a Itália, Estados Unidos, Inglaterra, aumentaram suas dívidas em quase 25 pontos, tá, do PIB. Então, o Brasil, com um resultado razoavelmente bom, acho que é função tanto dos gastos reais que estão sendo segurados, também da inflação corrente desse ano e do crescimento também que ajuda. A gente está numa grande incerteza atual de fechamento de orçamento para o ano que vem. Acho que é um noticiário parecido com o que a gente teve ano passado, que gera muita incerteza, fala-se de precatórios, fala-se de aumento do Bolsa Família. A verdade de precatórios, essa confusão toda, a surpresa do precatórios, o gasto em excesso é mais ou menos 0,3% do PIB. Então, se o governo pagasse isso tudo de uma vez também, a dívida, em vez de 80,5%, terminaria em 80,8%. Eu acho que isso não é tão grave como eu acho que essa incerteza, que na verdade vem do cenário político. Isso, só fazer uma rápida parêntese, eu acho que quando eu falei de outros países que aumentaram muito mais suas dívidas, eu acho que esse contexto internacional é importante. Tá? Eu comecei minha carreira de gestão nos anos 90. Nos anos 90, o ambiente fiscal internacional era completamente diferente do que a gente tem hoje. Nos anos 90, se a gente for relembrar, o Bill Clinton, presidente americano, fazia um resultado fiscal extremamente positivo, e a conversa entre analistas americanos era que a dívida pública americana poderia acabar, né? Como é que seria uma macroeconomia, como funcionaria sem dívida pública? Nos anos 90 também a Europa se consolidando economicamente, alguns podem lembrar, o Tratado de Maastricht restringia a 60% de dívida para os seus membros. E hoje isso mudou completamente, né? O mundo inteiro com dívidas de 100%, 150%, 200% do PIB. Eu acho que esse contexto é importante. E também eu acho que um último fator que eu acho que a gente deve considerar é no Brasil, né? Eu, até antes de começar minha vida profissional, como assistente acadêmico, uma série de papers que eu auxiliei era tentar calcular a dívida líquida, né? Ou seja, o que a União tem de ativos e quanto valem esses ativos. Que é uma certa dúvida, você pode incluir imóvel, pode incluir uma série de coisas aí, mas o Brasil tem hoje ativos que eu acho que tem valor certo, que são as reservas. Se você olhar para a dívida líquida apenas de reserva, você tem uma dívida de 60%, que aí já está um pouco na média dos seus pares. Então, quando eu olho para o endividamento, eu não vejo nada, acho que tão difícil. O que eu vejo, sim, é uma incerteza brutal quanto ao futuro do país, e aí você passa pelo cenário eleitoral, né? Então, quem vai comandar a macroeconomia a partir do ano que vem? Será que até lá a ponte vai ser uma ponte tranquila, né? Acho que o Pedro corretamente colocou, talvez, a tentação dos atuais governantes de gastarem mais para ajudar na eleição. E a partir do ano que vem, como é que vai ser essa gestão, né? A gente tem as pesquisas hoje, né? E aí, obviamente, a gente pode debater o quanto que elas valem, dão como maioria mais provável a volta do presidente Lula, que tem um currículo econômico ambíguo, né? Se o Lula de 2002, eu lembro bem, surpreendeu com uma política econômica extremamente consciente, responsável, fiscalista, uma equipe econômica muito bem feita, a gestão econômica dos governos PT depois mudou um pouco para o outro lado. Então, será que o candidato da esquerda, que parece que será vencedor pelas pesquisas de hoje, vai se apresentar como aquele responsável do primeiro mandato ou como aquele que implementou políticas de aumento de gasto público que a gente viu a partir de 2007, né? As manifestações recentes desse campo geram um pouco mais de preocupação. Tá? E no Brasil, a política econômica tem um poder grande do presidente da República. Então, eu vejo parte da incerteza e acho que isso está no preço. A boa notícia é que isso está no preço. Então, daqui para frente, eu acho que à medida em que esses fatores evoluírem, a gente pode sim ter movimentos para baixo importantes nessas taxas de juros reais de longo prazo, ou também, se pelo contrário, acho que o processo eleitoral desandar
para soluções populistas e soluções de aumento de gasto público. Eu concordo com o Pedro que a gente pode ver, sim, um aumento desses prêmios. Perfeito. Marco, eu vou ter que te pedir para falar aí bem objetivamente, porque eu estou levando bronca aqui no estúdio, mas, para concluir, queria ouvir aí a sua visão em relação a esse risco e a taxa de juros, brevemente, aqui. Está no mundo, Marco. Bom, a gente, ao contrário, acho que da maioria do mercado, a gente é um pouco mais otimista também com o fiscal. A gente está mais aí do lado do Eduardo. Eu acho que, quando você pega esse biênio 2020, 2021, não foi só a dívida PIB que surpreendeu, que saiu de 76 para 80. O crescimento econômico também. Muita gente projetava -8 ano passado, acabou sendo -4. Esse ano vai ser mais 5,3 as nossas projeções, mais 6 na dele. Então, vamos ter um crescimento no biênio de 2%, que não vai acontecer no México, por exemplo, que foi super conservador na questão do auxílio emergencial. Então, a gente viveu um biênio, está saindo desse biênio muito melhor do que entrou. E tem outros indicadores, muito melhor não, mas melhor do que se esperava que fosse ser. E tem outros indicadores econômicos que estão indo muito bem. O crescimento é um deles. Junto com o crescimento, a gente tem uma elasticidade forte para a questão de arrecadação. A gente, nossa arrecadação está surpreendendo. A gente deve fechar com superávit primário perto de 100 bi, 100, 150. Hoje a Petro vai ajudar um pouco mais com isso, né? Os dividendos que ela vai pagar. Mas a gente vai fechar aí. E isso se projetava no início do ano que ia ser 280, tá? Vai ser 150, e se não fosse o auxílio emergencial esse ano, a gente já teria talvez superávit nominal, porque o auxílio emergencial esse ano foi 150 bi. E eu não acho que isso seja, muita gente fala, mas isso a gente teve sorte por causa do ciclo de commodities. Bom, que bom que a gente teve essa sorte do ciclo de commodities, a gente sempre teve essa sorte quando teve o ciclo de commodities. Mas em alguns momentos da história, como em 2004, a gente tudo que recebia no ciclo de commodities, tudo que entrava, a gente gastava. Gastava com empresa, gastava com um monte de coisa. Hoje não, hoje a gente tem um teto de gastos. Um teto de gastos que está sendo respeitado desde 2016. Até agora está sendo respeitado. E está sendo respeitado, até agora até foi fácil de ser respeitado, porque não tinha arrecadação. O ano que vem, a arrecadação vai ficar muito mais forte. Esse ano a arrecadação está forte. Se a gente respeitar o teto de gastos, a gente vai fazer o superávit, a nossa trajetória de déficit nominal deve melhorar muito. Então, a gente fica, assim, obviamente que a gente está olhando para o cenário econômico, e é isso que eu estou debatendo e não o político, mas eu acho que as contas públicas, elas melhoraram muito. E não só as contas públicas, eu acho que esse governo, apesar de o presidente ter as idiosincrasias dele, estou terminando aqui, a gente viu algumas políticas ali, bancou uma política econômica que deveria ser muito bem vista pelo mercado. Ele fez independência do Banco Central, que o Fernando Henrique não conseguiu fazer, o Lula não fez, o Temer não fez. Ele fez a PEC emergencial, que deu as paredes para o teto de gasto, acho que foi super importante essa PEC. Ele fez lei do gás, ele fez a Eletrobras, fez Correios, vai fazer Correios. Eu acho que, assim, a gente fez a Previdência, né? A Previdência que é muito maior que a do Temer. A do Temer era 600 bi, ele fez uma de 900. Estou falando do Ministério da Economia. Ou seja, eu acho que esse governo, eu não estou defendendo o governo e nem acho que ele, nas outras áreas, está fazendo coisas muito importantes, mas na economia, eu acho que a gente está muito melhor do que estava, os números mostram isso, e acho que todas as ações tomadas pelo Paulo Guedes foram ações que ajudaram a esse momento que a gente está chegando na economia. Então, a gente é mais positivo, óbvio que tem riscos, lá de fora, aqui de dentro, mas a gente está mais otimista, por isso que a gente gosta da parte longa das curvas. Perfeito, que bom ouvir isso. Bom, queria muito ficar falando de cada um desses tópicos por várias horas, mas vamos ter que encerrar. Agradeço muito a vocês três e acho que é só o começo desses mandatos de gestão de juros realmente ativo. Muito obrigada, até breve. Obrigada, Francisca, pela moderação. Obrigada também aos nossos convidados, Eduardo, Marco, Pedro. Muito obrigada por ficarem aqui conosco ao longo dessa tarde. Fiquem também por aí, porque temos daqui a pouquinho o nosso último painel. Obrigada, até uma próxima. Bom, a gente vai fazer um intervalo, é bem rapidinho, continuem com a gente, porque depois dessa nossa pausa tem um encerramento, nosso último painel do TAG Summit 2021. Ainda dá tempo de passar ali na sala de patrocinador, garantir seus prêmios e seus pontos, tá bom? Espero você, até já.